A peça que nós vamos fazer é essa peça aqui, ó. Ela é uma nécessaire, gente, que apesar dela ser uma coisa bem facinho de fazer, tá? Muitas pessoas têm dificuldade, principalmente as iniciantes. Na parte de dentro, eu coloquei esse forro impermeável, tá? Eu não sei exatamente que forro é esse aqui, mas ele parece muito com o nylon emborrachado, tá? E aqui, ó, ela ficou toda forradinha, eu fiz o acabamento dela com viés. A peça que a gente vai fazer hoje é uma versão um pouco menor dessa peça, tá? E eu vou começar pelo espelho da peça. O que que é o espelho da peça, gente? O espelho, quando a gente fala espelho da bolsa, a gente fala da bolsa, da nécessaire, seja o que for, a gente fala dessas partes aqui, ó, da parte da frente e da parte de trás, que são os lados iguais da sua peça, tá? Então, vamos começar do espelho aqui, vou começar da parte da frente. E aqui na parte da frente da minha peça, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a minha etiqueta. Aqui, ó. A minha etiqueta masculina, eu faço ela com um clichê, aqui, ó. São as minhas iniciais, LR. Aqui. E aí, como é que eu faço para fixar essa etiqueta aqui na minha peça de forma que ela não saia do lugar? Eu utilizo uma fita dupla face. Então, aqui, ó. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o contorno aqui, ó. Vou costurar a minha plaquinha, a minha etiqueta na frente da minha peça. E como a minha etiqueta ela é pequena, eu vou utilizar o ponto número 3,5, tá, gente? Que é pra ficar uma costura bem delicada. Prontinho aqui, ó. Ficou bonitinho aqui com a minha etiqueta. E aqui, diferente da peça feminina, se vocês estiverem utilizando uma máquina doméstica, por exemplo, vocês não vão precisar fazer essa etapa que eu vou fazer agora, que é o quê? Que é estruturar essa nécessaire, tá? O que que eu vou usar para estruturar isso aqui? Eu vou utilizar a espuma PAC, tá bom, meninas? Que é essa aqui, ó. É aquela mesma espuma que a gente usa para fazer bolsa térmica. Só que, geralmente, o que o pessoal usa para fazer bolsa térmica, eles chamam de Etaflon, que é essa espuma aqui, mas que ela tem uma camada laminada, tá? Sem a camada laminada, gente, o preço diminui em mais de 50%, tá? E não faz diferença nenhuma, tá bom? Eu gosto de trabalhar com a espuma PAC de 4 milímetros, tá? Que ela é bem mais grossinha, igual geralmente quando você vai fazer uma bolsa térmica, você usa o Etaflon de 2 milímetros. Eu gosto da espuma PAC de 4. Gente, e é a mesmíssima coisa, ok? Então, eu vou estruturar com ele. Uma coisa que vocês podem me perguntar é com relação ao acabamento da peça. Essa peça aqui, ela tá estruturada com a espuma PAC, tá? Tanto na parte da frente, costa, quanto aqui na lateral. Essa outra nécessaire aqui, ó, ela não tá estruturada, tá? É só o sintético e o forro. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tem a nécessaire pequenininha tá aqui dentro. Então, eu vou mostrar pra vocês a diferença de quando você estrutura a peça pra quando você não estrutura a peça aqui, ó. Ela não tá estruturada, tá? Ela não tá estruturada. Essa aqui, ó lá, ela já está estruturada, olha só. Ela já não faz a mesma coisa que a outra faz, tá? E olha só. Aqui. Olha a diferença. Como é que ela fica bem mais bonita estruturada do que sem estruturação, tá? Se você não quiser estruturar, não precisa, tá bom? Tanto que para as bolsas femininas eu não fiz. Eu fiz esse aqui só para poder... Eu estruturei essas para poder mostrar para vocês a diferença, tá? E aqui, ó, eu vou utilizar a cola de contato. A minha espuma PAC tá aqui. Vou passar a cola na espuma PAC também.
Então, aqui. O que que eu fiz? Eu peguei o molde da minha peça, marquei ele na espuma pack e cortei mais ou menos 1 centímetro menor, tá? Então, aqui, ó. Vou colar ele aqui. Olha lá, ó. E tá vendo? E o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada e eu vou refilar aqui, ó. Tá vendo? Que ficou uns pedaços que ele não tá bom. Então, eu vou dar uma refilada nisso. Aqui, ó. Olha só como é que eu deixei a peça. Tá vendo? Com mais ou menos 1 centímetro aqui, ó. De borda da espuma pro sintético. E aqui, ele ficou bem certinho, ok? Vou pegar o meu forro. Esse forro aqui que eu tô usando, ele parece muito com o nylon emborrachado. Mas eu não tenho certeza que é, porque eu tenho uns outros nylon emborrachado aqui que eles são um pouco diferentes. Mas ele é um forro impermeável também, vocês podem utilizar qualquer forro, tá? Tem gente que gosta de fazer a costura de segurança aqui pra depois colocar ao vivo. Eu já faço tudo de uma vez, tá, gente? Aí aqui, ó, vou colocar aqui a pontinha pra poder dar o acabamento. Outra coisa que eu queria falar com vocês eu não troco o pé da minha máquina pra poder posicionar o vivo na minha peça, tá? Tem gente que gosta de utilizar o pé de vivo pra poder fazer essa costura, mas eu não utilizo. Eu uso o pé de costura normal. Por quê? Porque aí a minha costura... Porque quando eu utilizo o pé de costura normal para poder posicionar ao vivo na peça, a minha costura ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. Nessa beiradinha mais de cima. Se eu utilizasse o pé de vivo, ele já ia ficar mais aqui embaixo, mais próximo do espaguete. Se for o caso, às vezes, de ser uma linha diferente, alguma coisa... Pode ser que na hora que eu vou desvirar essa peça, essa linha aqui, ó, essa costura fica aparecendo. Então, é muito difícil costurar em cima. Entendeu? Por isso que eu gosto de utilizar o pé comum para poder posicionar ao vivo. Tá? Então, eu já marquei o meio da peça, tanto em cima quanto embaixo. E a gente sempre começa posicionando o vivo da parte de baixo. Eu vou utilizar o maior ponto da minha máquina para poder colocar, que a minha máquina ela vai até o ponto número 8. Então, aqui, ó. E, gente, não tem dificuldade nenhuma. A gente não precisa dar pique em vivo, tá? Ele é muito maleável, é só, principalmente quando você estiver utilizando o vivo encapado, né, que é utilizando o espaguete, vocês não precisam fazer pique, gente, porque olha lá, ele fica super molinho, fica super maleável, é só vocês guiarem bem a mão. Essa mão aqui, ela firma o seu espelho na peça, e essa mão aqui, é ela que vai girar, ela que vai posicionar o espaguete, tá? Então, aqui, ó. Você vem aqui e vai colocando... Seria melhor se a câmera tivesse aqui. Mas eu tenho outros vídeos no YouTube que eu mostro melhor isso aqui, se alguém tiver alguma dificuldade, tá? Ou então depois eu gravo uma outra necessaire dessa mais de pertinho para vocês poderem ver melhor, tá? Mas aqui, ó, é muito fácil, não tem dificuldade nenhuma, tá? Vocês podem ir costurando devagarinho também, gente, não precisa sair correndo. Aqui, ó, aqui o meu pezinho, ele saiu aqui do meu vivo. Então, é só levantar ele de novo, gente, e voltar com ele pro lugar, tá? Essa aqui não é uma costura de fechamento, então não tem problema. Aqui saiu de novo.
E aí, você vai cortar aqui, ó, o seu espaguete bem rente ao início, né, do seu vivo. E vai baixar aqui. Aqui, ó. E aqui eu vou refilar. Então, aqui, ó, a parte da frente da minha peça, ela já tá prontinha. E quando a gente utiliza a estruturação com a espuma PAC, que ela pode ser substituída também pelo EVA, gente, ela fica mais gordinha, ela fica rechonchudinha, vamos dizer assim, ele dá esse efeito estufado na sua nécessaire ou na sua bolsa e fica um acabamento muito mais bonito. Aqui, ó. E agora eu vou fazer o canal do zíper, gente. Eu vou estar costurando aqui. Vou costurar o zíper no meu sintético, direito do meu zíper, que é a parte de cima do zíper, com a parte de cima do sintético. Direito com direito. Eu gosto de fazer essa costura de segurança, porque eu não gosto de trabalhar com muita peça solta junto. Mas se vocês já tiverem mais acostumada, tiverem mais habilidade, pode costurar tudo de uma vez, não tem problema. Tá? Eu é que não gosto de costurar tudo assim. Pronto. Agora eu vou colocar o forro. Vou fazer aqui a costura. Vou utilizar o ponto número 3 também, tá? Porque é uma costura de fechamento. Eu tenho o hábito, gente, de sempre cortar forro maior. E aqui agora eu vou rebater a minha costura. Tá? E para rebater eu vou utilizar um ponto número 5 e meio pé de máquina, tá, gente? Que é para ficar uma costura mais bonita. Vai abrindo aqui, ó, devagarinho. Para o forro ficar esticadinho, ficar bonitinho. E retrocesso aqui no final. Diferente do espelho, como é que eu vou fazer para estruturar aqui o canal do zíper, tá? Eu vou costurar aqui, ó. Eu vou fazer o fechamento, só que o que eu vou fazer? Eu vou colocar a espuma PAC, lá, eu já cortei as tiras dela. Aqui no canal do zíper, ela nem precisa estar inteirona, você pode ir colocando ela aos pedaços aqui, ó. E eu vou colocar ela aqui no meio, tá? Aqui a gente não precisa estar costurando a espuma, aqui a gente não precisa colar a espuma PAC no sintético. Você também vai colocar uma espuma PAC, vai cortar ela menor, né? Que nem eu fiz na parte de cima. Aqui, ó. Vou cortar aqui mais um pedaço dela. Mais ou menos aqui.
E aqui no finalzinho vou tirar o excesso dela. E pronto. E prontinho aqui. Agora eu vou refilar aqui, ó, o meu excesso de forro. E aqui eu vou costurar a parte de cima. Direito do zíper com direito do sintético. Ponto número 3. E eu vou fazer aqui uma costura de meio pé de máquina. Que é só para posicionar o zíper no sintético. Vou colocar aqui o forro, aqui ó, frente do forro de baixo com a frente do forro de cima. E aqui eu também vou costurar com o ponto número 3 e um pé de máquina. Aqui eu vou rebater aqui a costura também, com o ponto número 5 e meio pé de máquina. E aqui, ó, como essa parte de cima aqui, ela tá muito fininha, ela não precisa estruturar, porque senão vai ficar muito ruim na hora da gente fechar. Então aqui eu já vou passar a costura direto, tá? Posicionando o forro no meu sintético. E vou refilar o meu forro aqui também. Então aqui, gente, vamos passar agora o cursor, tá? Para passar o cursor, como é que vocês vão fazer? Vou ensinar vocês a passar o cursor de uma forma muito fácil, muito rápida aqui, ó. O meu cursor, eu cortei ele aqui, ó, tá vendo? Retinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui ele um pouquinho, tá? E vou colocar o meu carrinho. Posicionei ele de um lado e posicionei ele do outro. E aqui, ó, vocês estão vendo que ele continua reto, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai segurar aqui, ó, dos dois lados e você vai empurrar o carrinho pra baixo, tá? Pronto, olha lá, ó. O carrinho, ele tá alinhadinho com as pontinhas, com as pontas do zíper, né? Aqui, ó, você vai segurar com a mesma mão dos dois lados, aqui, ó. E vai puxar o seu carrinho com a outra mão. Pronto. Meu cursor já entrou. Sem dificuldade nenhuma. E olha lá, ó. E sem dar barriga, tá? É só fazer isso que eu mostrei pra vocês. Tá aqui, ó. O cursor, o zíper tá aqui, ó, retinho. Vai abrir o zíper. Vai colocar o carrinho. Olha lá, ó. Na hora que você colocar o carrinho, olha lá, ele tem que estar alinhado, tá? Segurou dos dois lados. Empurra ele pra baixo. Tá? Até ele alinhar direitinho. Olha lá. E agora é só puxar. Deixa eu virar ele pra cá pra eu poder puxar.
Se não tiver passando, gente, troca o carrinho. Vocês viram que o primeiro entrou, que foi uma beleza, né? Agora do outro lado ele tá querendo fazer gracinha. Agora. Pronto. Prontinho aqui, ó. Já coloquei os 2 cursores. A peça núbia é essa necessaire aqui, ó. Tá? No início da aula, eu ensinei como fazer a modelagem dessa necessaire com várias opções, né? Para você poder fazer uma bolsa depois, para você poder fazer necessaire de outros tamanhos, mas sempre com esse formato aqui, ó. No início da live eu ensinei como é que você faz a modelagem para qualquer peça que tenha esse formato, tá? Para qualquer peça de qualquer tamanho, eu ensinei vocês como é que faz isso, ok? Ah, eu também deixei sobrando, mas é porque tem hora, gente, que é o cursor que não presta. Às vezes a gente fica achando que é zíper, mas é o cursor. É só você trocar de cursor que resolve, tá? E aqui, ó, vou marcar o meio, tá? Dos 2 lados. Aqui, ó. Aí o meu fundo é esse aqui, tá? Eu acabei cortando ele maior, ó lá, mas não tem problema, a gente refila ele depois. E aí eu vou posicionar aqui, ó, o meu fundo, direito do meu fundo com o direito do meu sintético, do meu canal de zíper. Vou fazer aqui uma costura com o ponto número 3 e meio pé de máquina. E o meu forro, a mesma coisa. Direito do forro com o direito do meu forro aqui em cima, tá? Vou fazer uma costura aqui de um pé de máquina também com ponto número 3. E aqui eu vou rebater. Vou utilizar o ponto número 5 e vou fazer uma costura aqui de meio pé de máquina. Já marquei aqui, ó, o meu meio do meu canal do zíper. E o meio do meu espelho também já estava marcado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clipar toda a minha peça. Que é para eu poder definir, ver direitinho se o tamanho que eu tinha definido para o meu fundo corresponde ao tamanho certo, tá? E eu vou fazer isso antes de costurar o outro lado do zíper no fundo. Aqui, ó. O meu canal do zíper. Meu canal do zíper tá finalizando aqui e o meu fundo, olha lá, ele tá um pouco maior, tá? Aqui ele deve estar mais ou menos 1 centímetro maior. Eu vou tirar meio centímetro aqui no fundo e a gente já pode fechar ele. Já tá do tamanho certinho que precisaria. E que eu já vou aproveitar também, que eu já vou refilar o meu forro. E aqui eu vou fazer uma costura de meio pé de máquina também. E ponto número 3. E o
forro, como é que eu vou costurar o forro? Você enrola aqui, ó, o canal do zíper, tá? Aqui, ele tá enrolado. Vou pegar o forro e vou trazer ele aqui. Olha lá, ele fica enroladinho aqui dentro. E aí eu vou fazer uma costura de um pé de máquina com o ponto número 3. E aí, depois aqui, ó, é só puxar aqui, ó, e desvirar ele aqui. Não tem dificuldade nenhuma. E eu vou rebater a costura com o ponto número 5 e meio pé de máquina. E eu também vou fixar o meu forro no meu sintético. E aí eu vou fazer uma costura aqui, ó, de meio pé de máquina, aqui no fundo. Aqui. Vou refilar aqui, ó, a minha parte aqui de cima também. Tem que colocar aqui, não pode esquecer, da espuma pack. E que nem no canal do zíper, a espuma pack aqui do fundo, vocês também não precisam colar ela não, aqui, ó. Só encaixar ela aqui na parte de dentro. E eu vou fazer a costura aqui, ó. E aí, agora eu vou refilar aqui. Prontinho aqui, ó. O fole da minha peça, ele já tá pronto. Vou marcar o meio dele aqui, na parte de baixo, e já vou fechar a minha peça. Marquei todos os meios. E aí, aqui agora eu vou clipar toda a minha peça. A gente sempre começa o fechamento de uma bolsa, gente, pela parte da frente, tá? Porque a parte da frente é a parte que tem que ficar mais bonita na sua peça. Então, eu vou colocar aqui, ó, meio da parte de baixo, com o meio aqui, ó, do espelho da minha bolsa. Meio aqui da parte de cima com o meio do espelho também. A gente marca os meios, que é pra peça não ficar torta. Depois é só distribuir. Pronto. Aqui eu vou trocar o pezinho da minha máquina, porque como agora eu tô fazendo uma costura de fechamento, então eu vou utilizar o meu pé de vivo. A gente sempre começa fechando a peça também pela parte de baixo, tá? Aqui, ó, o fundo da minha peça. E eu gosto de costurar a peça nesse sentido, com o espelho voltado pra cima, tá ok?
Então, aqui, ó, vou começar da parte de baixo. Vou encaixar aqui o meu pezinho de vivo no fundo da minha peça. E vou fazer a costura dele aqui. Prontinho aqui, ó. E olha só pra vocês verem, ó. O meu espelho, ele tá alinhadinho aqui, ó, com o meu fole. Olha só. Se tivesse algum deles sobrando muito, aí vocês iam ver que às vezes o seu vivo ficou mal posicionado. Mas aqui o fechamento ficou bem certinho. Eu já vou aproveitar e já vou passar o viés. O viés, eu gosto de começar a colocar o viés pela parte de cima, porque aí a emenda, ela fica escondida. Porque quando você coloca a emenda do viés na parte de baixo, o cliente vê. Mas quando você coloca ele aqui na parte de cima, o cliente não vê. Aqui, ó. Ficou certinho a minha peça. Vou desvirar aqui pra vocês verem. Olha só. Como é que ele ficou lindo. Agora eu vou fazer a parte de trás. E a gente finalizou a peça. Vou fazer da mesma forma. Essa raiva. E aqui, ó. Pra facilitar a hora de passar, de fechar a peça, é só abrir a peça. Porque como ela tem uma abertura bem grande, olha lá, ó. Do jeito que a gente queria lá. Então aqui, ó, ela fica bem fácil para eu poder posicionar a mão do lado de dentro e fazer o guia. E aqui, ó. Sim, ô Márcia, realmente, o vivo, ele é questão de treino mesmo e você usar a ferramenta certa, tá? Que nem eu falei, o pé de vivo, ele faz toda a diferença no acabamento da sua peça. Aqui, ó. Tô desvirando aqui, gente. E olha só como é que ela ficou. Aí aqui é só vocês darem uma... Pra poder ajudar ela, né, a dar a forma direitinho. Só dar uma apertada. Que olha só, ela ficou perfeita, gente. Aqui. Olha lá, ó. Ela ficou a peça certinha. A outra da peça aqui.
Olha lá. Fiz os dois, tá? Ela na versão masculina, ela fica linda, tá, gente? Aqui, como eu falei pra vocês, eu estruturei as duas peças com a espuma PAC. Vocês podem utilizar também o EVA, que ele vai dar esse mesmo efeito, olha lá, que ele fica com esse estufadinho aqui, ele fica super lindo. Mas se você não quiser estruturar a sua peça, você pode fazer ela aqui, ó. É a mesma peça lá, só que aqui eu não estruturei ela, tá bom? Aqui a peça grande e aqui, ó, a peça pequenininha, que ela vai ficar igualmente linda, tá bom? Então, meninas, muito obrigada por todas vocês que ficaram até o final. Eu espero que vocês tenham gostado.